E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da viscosidade e da tensão de cisalhamento em um fluido newtoniano. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um viscosímetro é construído de um eixo de ponta cônica que gira em torno de um mancal cônico conforme ilustrado no quadro. A folga entre o eixo e o mancal é preenchida com uma amostra de óleo de teste. Obtém uma expressão algébrica para a viscosidade μ do óleo como função da geometria do viscosímetro, ou seja, μ em função de Hzão, Azinho e θ, da velocidade de rotação ω e do torque T aplicado. Para resolver o exercício, eu vou começar recorrendo à expressão da tensão de cisalhamento em um fluido newtoniano. Conforme sabemos, a tensão de cisalhamento é dada pelo produto da viscosidade absoluta μ, que multiplica a taxa de variação da velocidade u em relação à coordenada de posição y. Muito bem? Eu vou assumir que a distribuição de velocidade no fluido em questão, no óleo, é linear, com muito boa aproximação. Sendo assim, essa expressão fica da seguinte forma: μ que multiplica du dy, em que du dy é a velocidade v em certo ponto do escoamento, muito bem, sobre Azinho. Observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. Agora, assumindo que a velocidade vale v, nesse ponto de rotação, eu posso substituir a velocidade v por ω, pela velocidade angular ω, vezes o raio correspondente. Consequentemente, a gente obtém μ, que multiplica ω vezes o raio R sobre Azinho. Muito bem? Agora, a tensão de cisalhamento é dada pela razão da força por unidade de área, em que a força é a força cisalhante. Portanto, eu posso igualar essa expressão à razão dF sobre dA. Muito bem? Perceba que dF corresponde à contribuição infinitesimal à força total nessa região do viscosímetro. Perceba que aqui nós temos uma área infinitesimal dA e uma correspondente força dF. Já já eu analiso melhor essa expressão. Consequentemente, a gente obtém que dF, já isolando a força cisalhante, é igual. Então nós temos μ vezes ω sobre Azinho vezes R vezes dA. Muito bem? Observe a expressão obtida, o cálculo realizado. Agora, eu vou encontrar uma relação entre o raio Rzinho e a coordenada de posição Z conforme eu ilustro na figura. Observe atentamente o meu sistema de coordenadas. Analisando a abertura angular θ, eu posso escrever que a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto, ou seja, o raio Rzinho, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente essa medida Z. Consequentemente, eu posso escrever que Rzinho é igual a Z vezes a tangente de θ. E, portanto, levando essa expressão na igualdade abaixo, eu consigo determinar dF, a contribuição infinitesimal à força total, em função da coordenada de posição Z. Perceba que, se eu conseguir expressar dF em função de Z, eu já tenho aqui os limites de integração. Eu vou de 0 até h. Muito bem? Agora, vamos analisar um pouquinho melhor essa figura em busca da área infinitesimal dA. Então, observe agora atentamente o quadro. Note o seguinte: dA representa a área infinitesimal em contato com o fluido na posição Z, onde o raio correspondente mede Rzinho. Perceba que essa área em contato com o fluido é justamente essa área que eu aqui ilustro, pois eu reforço, na posição Z, onde o raio mede Rzinho, e, portanto, a força dF cisalhante age na correspondente área dA, que eu aqui ilustro.
Muito bem? Perceba que nós temos aqui a área lateral, a área que envolve o cone em contato com o óleo, em contato com o fluido. Muito bem? Bom, sendo assim, eu posso escrever que essa área DA é dada pelo comprimento dessa circunferência, 2πr, vezes ds. Perceba que ds é justamente esse comprimento infinitesimal. E por ser um raciocínio infinitesimal, eu posso aproximar essa área pela área de um retângulo. Portanto, nós temos 2πr vezes ds. Muito bem? Observe as duas expressões obtidas a partir da análise da geometria do viscosímetro. Portanto, a força cisalhante DF fica dada por... Então vamos lá. Então nós temos agora μ vezes ômega sobre A. Então μ vezes ômega dividido por A, que multiplica Rzinho, que é Z, vezes a tangente de θ, vezes dA. dA é 2π Rzinho ds. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora relacionar ds com a coordenada z. Melhor dizendo, vamos relacionar ds com dz. Perceba o seguinte, eu posso desenhar nessa figura um pequeno triângulo retângulo. Então observe atentamente a figura. Esse triângulo retângulo, eu vou desenhá-lo maior ali. Então nós temos esse cateto na vertical, que representa justamente dz. Nós temos agora ds aparecendo aqui na hipotenusa e o último cateto aqui fechando o nosso triângulo. Muito bem? Então aqui o ângulo é reto. E agora perceba o seguinte, o ângulo θ que aqui se encontra vai aparecer justamente aqui dentro do triângulo. São ângulos correspondentes. Portanto, o ângulo θ aparece aqui. E com isso, a gente consegue determinar uma relação entre ds e dz a partir do cosseno de θ. Então vamos lá. Analisando essa figura, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente dz dividido pela hipotenusa ds. Consequentemente, a gente pode escrever que ds é igual a dz sobre o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Bom, eu vou levar este resultado nessa expressão e mais uma vez eu vou substituir Rzinho por Z tangente de θ. Com isso, a contribuição infinitesimal da força cisalhante fica dada por, então vamos lá, μ vezes ômega sobre Azinho. Perceba que esses três termos, essas três grandezas físicas permanecem constantes em nossa análise, vezes Z, minha variável de integração, vezes a tangente de θ, também constante, pois o ângulo θ permanece constante, que multiplica 2 vezes π vezes Rzinho, então Z, tangente de θ novamente, e agora ds, que é dz sobre o cosseno do ângulo θ. Muito bem? Então vamos organizar melhor agora essa expressão. A contribuição infinitesimal dF à força cisalhante é dada por... Então vamos reunir os termos que permanecem constantes. Então, μ é uma constante, ômega é uma constante, Azinho é uma constante. Agora nós temos 2π, um número real e, portanto, uma constante nessa análise. Nós temos a tangente ao quadrado de θ, uma constante, pois θ permanece constante, sobre o cosseno de θ, uma constante pelo mesmo raciocínio, portanto 2π, tangente ao quadrado de θ sobre o cosseno de θ. Então agora eu tenho z ao quadrado
z ao quadrado dz. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca do torque representado pela letra T. Para determinar a expressão do torque, você deve compreender a seguinte análise. Perceba o seguinte: dF corresponde à força cisalhante que está atuando no fluido devido à rotação do cone interno. Portanto, essa contribuição infinitesimal está agindo no fluido. A reação a esta força está agindo no cone com a mesma intensidade e mesma direção, porém no sentido oposto. Logo, a força que age no cone possui essa mesma intensidade. Consequentemente, para manter o cone com uma velocidade angular ômega constante conforme indicado na figura, eu devo aplicar uma força que favorece a rotação com a mesma intensidade desta força que atua no cone em oposição à rotação. Portanto, perceba que a intensidade das forças que eu mencionei aqui é exatamente igual a essa intensidade. Então vamos mais uma vez nesse raciocínio, de forma mais rápida. Essa força representa a força cisalhante agindo no fluido. A reação a essa força atua no cone com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, e portanto dificultando a rotação do cone, agindo no cone. Logo, eu preciso aplicar uma força externa para manter o cone com velocidade angular ômega constante, de mesma intensidade dessa força. Consequentemente, já que a intensidade é a mesma, eu posso escrever que o torque, devido à ação dessa força externa, é a intensidade dessa força externa, que aqui se encontra, vezes a distância ao eixo de rotação. Como eu estou analisando essa região infinitesimal, a distância ao eixo de rotação é o Rzinho. Portanto, o torque, eu reforço, é dado pela intensidade da força que aqui se encontra. Então vamos lá. Mi vezes ômega sobre Azinho vezes 2π vezes a tangente ao quadrado do ângulo θ sobre o cosseno de θ z ao quadrado dz, que multiplica o raio r, a distância ao eixo de rotação. Portanto, se eu vou multiplicar por rzinho, eu já posso substituir rzinho por z tangente de θ. Portanto, nós temos z tangente de θ e eu não posso me esquecer aqui do dz. Muito bem, então vamos acertar agora essa expressão, a expressão do torque devido à ação da força externa. Perceba o seguinte, eu vou colocar z elevado ao cubo, a tangente de θ também elevado ao cubo, e com isso, essa é a expressão que a gente obtém para o torque devido à ação da força externa. Perceba, como eu disse no início do vídeo, que a nossa variável de integração é a variável z, já que os demais termos permanecem constantes. Muito bem, aqui só uma pequena correção. Aqui nós temos, portanto, a contribuição infinitesimal ao torque representado por dt. Muito bem, agora, o torque devido à ação da força externa, o torque total devido à ação da força externa, é igual à soma de todas as contribuições infinitesimais dt, fazendo a varredura de toda a região do cone interno. Como z é a minha variável de integração, eu vou de 0 até h. Muito bem. Bom, consequentemente, a gente obtém a seguinte expressão. O torque, devido à ação da força externa, é igual. Então vamos lá. 2 vezes π vezes mi vezes ômega sobre o espaçamento azinho, que multiplica a tangente ao cubo de θ sobre o cosseno de θ. Agora nós temos a integral de z ao cubo em relação a z,
de 0 até Hzão. Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter aqui z² sobre 4 de 0 até Hzão. Portanto, nós vamos obter Hzão² sobre 4. Então, já vou substituir diretamente nessa expressão. Então, a gente tem Hzão² sobre 4. Hzão² sobre 4. Bom, agora vamos em busca da expressão algébrica que nos permite determinar a viscosidade absoluta μ. Portanto, eu vou simplesmente isolá-la nessa igualdade. Acho que cabe aqui embaixo. Deixa eu dar uma verificadinha aqui. Muito bem, cabe sim. Então vamos lá. A viscosidade absoluta μ do óleo fica dada por... Então vamos lá. Eu posso ainda simplificar aqui, né? Aqui aparece o 1, aqui o número 2. Então nós temos 2A cosseno de θ. 2A cosseno de θ vezes o torque. Tudo isso dividido por... Então, eu estou isolando μ. Então, agora nós temos π vezes ômega. Π vezes ômega vezes a tangente ao cubo de θ vezes h elevado à quarta. Muito bem? Observe no quadro, uma última vez, a expressão obtida, todos os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.